Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025. Trazemos aqui hoje um tema: por que as pessoas escolhem ficar doentes? Este título ele é apropriado porque a doença de fato é uma escolha. Nós somos ensinados há muito tempo que as pessoas adoecem, ficam velhas e precisam adoecer para morrer. Depois, com o tempo, as pessoas começaram a adoecer mais jovens e hoje se trata as crianças, né, tenra idade e já há também os cuidados principais e maiores com uma gestação, por exemplo. Então tudo isso é uma crença limitante que foi imposta e na medida que a sociedade acredita nisso, ela trata disso. Porque a doença se transformou sempre num alerta que a doença mata. E na verdade, quando se conhece a vida como de fato ela é, e a vida real é a vida espiritual, não é a vida física, porque a vida física é temporária, e a alma está encarnada apenas um período curto, cada vez que ela reencarna, mesmo que ela desencarne adulta com 70, 80, 90 ou 100 anos, é um tempo curto perante os milênios, os longos milênios de todos os tempos. A alma que está encarnada, ela é imortal. Na verdade, a alma é uma consciência infinita. Ela passa pelos mundos, dependendo das frequências, das dimensões de consciência, experiências e aprendizado que ela precisa somar no seu currículo, principalmente na sua mônada, e também para a fonte criadora, onde tudo é. Então, as experiências dessas almas que importam ao cosmo infinito. Porque quando nós falamos de fonte criadora, nós estamos falando, de fato, de um ponto de luz, de consciência, incessantemente criativa. Nós somos um átomo semente, originário dessa fonte, que muitos chamam de Deus, e já disse aqui muitas vezes que Deus é de eus, dos meus eus, de todos os meus eus superiores, já que somos aqui nesse planeta atualmente um fractal de uma alma, que se originou de uma superalma, e essa superalma se originou de um átomo semente, que é a semente da árvore, criadora de tudo. Então Deus nada mais é do que os eus, dos eus, o de eus. Nós somos os deuses, porque nós o criamos para esta consciência mais elevada. Tudo que nós criamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós vivenciamos em cada mundo, em cada universo, a experiência dessa consciência soma ao todo. Por isso somos todos um com a fonte, e a parte está no todo e o todo está na parte, porque estamos ligados. A separação da fonte é apenas uma sensação quando nós viemos para a terceira dimensão, no caso aqui da Terra, o mundo da terceira dimensão. A consciência ficou tão limitada num fractal de alma, num fractal de consciência, que nós nos sentimos, de fato, separados desta fonte criadora. Mas é um tempo até fazer as experiências que esta escola de alma se propõe, e depois, quando chega o momento da finalização de um ciclo, como agora estamos adentrando o final da transição planetária, as almas que estão prontas fazem a ascensão. O que significa ascensão? A subida de consciência. A nossa consciência que estava limitada num fractal, ela vai ser integrada a uma alma, nossa versão mais imediata acima de nós.
É interessante porque tem gente que acredita que aquela alma que está acima, que é o nosso imediato, a nossa consciência imediata superior, é uma outra pessoa e na verdade não é. Somos todos um, nós somos de fato um espírito, uma mônada, e dentro dessa mônada nós vamos e viemos, subimos e descemos, e somos integrados e desfragmentamos, enfim. É uma bola de neve que aumenta e que diminui, que se parte em pedaços, e assim tudo é a mesma consciência. Quando a separação de uma parte diminui em tamanho, obviamente, ela não sabe das de cima, mas quando ela sobe, ela sabe das de baixo. Porque é apenas um tempo de experiência. E cada pedaço dessa consciência, cada fração dessa consciência, cada alma, enfim, vive em qualquer parte do cosmos infinito. E aqui no planeta Terra, nós viemos experienciar a cocriação no mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações ele tem umas leis diferentes um pouco dos mundos mais elevados, porque nos mundos de provas e expiações a alma passa por uma experiência de cocriação na luz e na sombra. Ela não pode voltar para a luz sem ter conhecido também o extremo da sua sombra. Para entender melhor, a alma não pode ser uma alma elevada, voltada ao bem pleno, se ela não conheceu o mal também. Sofreu e praticou, sentiu. A questão é que no mundo de provas e expiações, a consciência limitada, ela tem de fato essa limitação e ela acredita que precisa tirar proveito, vantagens para se superar. E não é verdade. Esta parte é uma imposição das trevas que aqui aportaram há 350 mil anos, e que deixaram os seus prepostos também aqui encarnados junto com os humanos através das experiências biológicas de hibridismos e colocaram aqui os seus asseclas para tumultuar um pouco as coisas, porque antes era normal fazer experiência na luz, na sombra, e quando fazia todas as experiências, a alma voltava porque ela não tinha as suas tendências de fracassar no egoísmo, nas paixões, no desejo de poder, no comando, como tem hoje. Hoje chegou também um extremo, porque são crenças. Muitas almas encarnadas acreditam que para ser felizes é preciso ter tanto que não se pode mais nem saber quanto. E na verdade, para ser feliz é preciso apenas estar num estado de paz de consciência. Harmonia de consciência. Harmonia nos seus relacionamentos, na sua vida. O básico é garantido por lei divina. Mas houve também uma outra parte, quando as trevas aqui que aportaram na Terra, começaram a subtrair coisas dos outros, porque quando tem alguém com falta é porque tem alguém que tem sobrando. Então, um tira do outro, outro tira do outro, trabalha na intenção de tirar proveito, e aí falta para o outro, porque a Terra é uma consciência feminina, e como consciência feminina é protetora, é provedora, e ela provém tudo aquilo que cada alma, cada filho seu necessita. Mas nós, como filhos de Mãe Gaia, abusamos das nossas responsabilidades e, por causa disso, muitos sofrem a carência, a escassez, e outros na opulência, no desperdício.
Então, por que as pessoas escolhem ficar doentes? Na verdade, a doença é de fato uma escolha. A alma desencarna e depois reencarna, depois desencarna, depois reencarna, e assim a roda de Sansara. Por que a alma desencarna? Para poder recuperar a consciência, uma parte da consciência. Se aqui encarnada ela tem uma consciência muito limitada, na quarta dimensão, que é o mundo astral da Terra, onde as almas vão após o seu desencarne, independente da condição que ela está, lá no outro lado, porque tem várias faixas umbralinas, ela sempre tem uma expansão de consciência suficiente para fazer uma avaliação de si mesma. As encarnações anteriores são lembradas, ela pode se avaliar, autoavaliar, como ela está evoluindo. O que ainda falta aprender, quais as lições que ainda faltam, quais as tendências, quais as provas, quais as expiações, quais os traumas, os karmas, enfim, tudo que ela precisa passar, ela vai saber. Então ela faz, naquela consciência, naquele nível de consciência mais elevado, ela lembra do passado, sabe o que precisa e faz um plano para uma nova encarnação. Por isso as almas precisam desencarnar na terceira dimensão. Ao encarnar, ela esquece. Mas o que ela escreveu no plano de alma para aquela encarnação vai chegar até ela. Sempre chega. O que ela vai fazer com cada situação é uma escolha, é o seu livre-arbítrio. Mas vai ter as oportunidades que ela pediu. Então, tudo que cada um de nós passa numa encarnação foi um pedido da própria alma para a sua evolução. A alma jamais faria um plano encarnatório que prejudicasse ela. Ela sempre faz para o seu bem. Depois ela tem as escolhas e às vezes mete os pés pelas mãos. A alma não faz um plano para ficar doente. Por mais karma que ela tenha, por mais dívidas que ela tenha de vidas passadas, ela nunca faz plano de alma dela, eu vou passar por uma doença. A não ser em casos extremos, onde ela quer se garantir. Então ela escolhe ter um problema desde o nascimento ou desde a tenra idade. Mas ficar doente depois de velho, como as pessoas dizem, por que as pessoas ficam doentes quando ficam velhas? Por que elas escolhem ficar doentes quando ficam velhas? E de fato, é uma escolha. Ficar doente depois de velho é uma escolha da alma, dentro do seu plano encarnatório. Por que ela faz essa escolha? Porque ela coloca todas as possibilidades de ajustes, de resgates, de evolução, de aprendizado, de corrigir o seu passado, sempre dentro das alternativas mais favoráveis, como algumas dificuldades, sim, algumas encrencas, alguns problemas de relacionamento, alguma perda financeira, alguma dificuldade no profissional, mas principalmente dentro daquilo que nós chamamos práticas do bem, da caridade, das boas ações, onde ela cria os bônus para quitar os seus ônus. Mas a doença fica sempre lá como um coringa. Se eu não fizer tudo isso, porque eu vou esquecer depois de encarnar, então eu escolho no final, antes de desencarnar, pagar com a dor. A moeda de troca mais valiosa, porque ela é dura, ela é forte, é o coringa. A doença, a dor e o sofrimento. É uma lapidação da alma. Então é uma escolha, sim, de certa forma, lá, ainda no plano astral. Ela tem essa possibilidade de colocar no seu plano de alma. Ela poderia colocar, não, eu não vou passar por nenhuma doença. Se eu não fizer a minha evolução durante a minha existência, porque ela coloca lá o tempo que ela vai viver, ela coloca lá 50 anos, 60, 70, 80, 90, 100, ou até antes de nascer. É um plano da alma, ela coloca lá o seu plano. Mas vamos supor que ela colocou lá 80 anos. Ela poderia colocar, eu não vou passar por nenhuma doença grave.
Então ela vai ter as oportunidades de evoluir sem passar pela doença. Mas ela sabe que não vai conseguir. Porque se as pessoas não têm nenhuma dificuldade, as pessoas não evoluem como almas. Mas isso é a coisa mais certa, você pode olhar por você. Se você não tem nenhuma dificuldade, a vida fica tão fácil que você vai começar a abusar da vida. E aí você não vai evoluir nunca. A dor ensina a gemer, diz o ditado. Porque a dor, de fato, ela faz a mudança. Ela força uma mudança de atitude, de crença, de pensamento. Ela faz voltar-se para si, faz avaliar melhor a vida. Mas, acima de tudo, a dor também ela é a moeda de troca para pagar a dor provocada numa vida passada contra alguém. As energias acumuladas, energias negativas, obviamente, acumuladas em vidas passadas, elas são expurgadas no caso de uma doença, no caso de uma dor, de um sofrimento, de uma perda. Porque se não fosse assim, só fazer a caridade, só fazer o bem, só fazer boas ações, nós não conseguiríamos esgotar essas energias acumuladas. Porque elas são pesadas, elas são imensas. Porque muitos fizeram coisas erradas no passado. Olha para o mundo hoje. Não vamos olhar para o nosso passado, o passado dos outros, das vidas passadas. Vamos usar esta atual encarnação, desde que a gente está aqui, nesse planeta, nessa encarnação atual. Quantas maldades são praticadas? Quanta coisa errada é feita, é criada? Pessoas realmente maldosas, mal intencionadas, sem escrúpulos, causam dor e sofrimento para tanta gente. Depois, numa outra vida, o que essa alma vai passar? Vai ter que recuperar essa dor que causou. Ela vai ter que harmonizar tudo isso. Então, às vezes, somente uma doença realmente grave, dolorosa, é capaz de quitar. E olha que estamos na última encarnação nas provas e expiações. Esta aqui é decisiva. Ou pagamos a conta, ou não temos o crédito para entrar na nova terra. Então são os karmas. Os karmas são as dívidas. A dívida tem que ser paga. É impossível a alma ascensionar com dívida kármica. Ela precisa quitar a sua pendência. Porque senão ela não tem a frequência da nova terra. Aí entra o grupo familiar daquele doente. Mas então por que as pessoas daquela pessoa doente sofrem também? Se a outra tem o karma, o que nós temos a ver com o karma daquele familiar? Lembrando que quando tem alguém dentro da família que está doente, que sofre, todos sofrem juntos. Não precisa ficar todo mundo doente. Se não tem quem cuida, a providência divina é sábia. Então, um sofre a doença, os outros sofrem a presença do doente na sua família. E assim é. Enquanto isso, eles podem produzir, podem cuidar, podem trabalhar, senão o mundo viraria um caos total. Então, o grupo familiar, ele é construído antes da encarnação. Lá no plano astral, existem grupos de almas que se reúnem e começam a trabalhar um plano coletivo para a encarnação. Então, um tem lá uma pendência X, outro tem uma pendência Y, outro tem um karma tal, e assim elas vão juntando as peças e montam um quebra-cabeça. Daí vem num grupo familiar e cada um passa uma parte do resgate. Todos se trabalham juntos. Às vezes tem um ou outro que precisa vir naquele grupo, mas não tem o karma, não tem a dívida. Então, por uma
razão qualquer, ela está livre daquele problema. Talvez não esteja presente desde cedo, saiu da família, foi morar longe, não está mais presente, pouco tem contato e aí sofre pouco. É a cota que lhe cabe. O plano divino é tão perfeito que é impossível haver uma vírgula de injustiça. Por isso que sempre dizemos, ninguém passa o que não precisa passar. Ninguém morre antes da hora, porque existe um plano de alma individual, existe o plano de alma coletivo do grupo, existe o plano divino para a humanidade. A doença, no final da encarnação, é o passaporte, é o salvo-conduto para a nova terra. Exatamente para aquela alma que não fez o dever de casa. Porque mesmo que ela tenha colocado o dever de casa e ela tenha feito tudo para evitar que ela fique doente. Então o grupo teve prejuízo porque aquela pessoa que ia ficar doente não ficou, então outro grupo não paga a cota. Todo mundo vai pagar. Quem não vai sofrer por causa da doença de um, vai pagar de outra forma. Pode ser que uma outra pessoa fique doente, daí assuma a responsabilidade do restante do grupo. Mas daí aquela pessoa que não precisou ficar doente vai sofrer? Sim, ela vai sofrer. Então, tem outros propósitos, outros planos. Talvez aquelas pessoas, então, que teriam que sofrer, já que uma não precisa sofrer, vão ter algumas desilusões amorosas, uma perda financeira, alguma coisa mais particular que sofre mais sozinho do que o grupo, porque daí o grupo não precisa passar pela dor. Então, há possibilidades, infinitas possibilidades. Nós não podemos colocar uma régua e dizer é aqui e deu. Regra geral. Não existe regra geral. Existem oportunidades. Existem escolhas. Nós sempre temos escolhas. Por isso, as pessoas dizem, é meu karma, não tenho o que fazer. Negativo. Sempre tem alternativas. Sempre há possibilidades. Por isso, a cada um segundo suas obras. Senão, para que a gente encarnaria? Só para sofrer? Não. A alma não vem para sofrer. Ela vem para não sofrer, ela vem para aprender. Tanto é que o karma também, ele não precisa ser para a vida toda. Então a pessoa ficou doente porque é o karma. Então é até o fim da vida. Sim, na consciência limitada as pessoas pensam assim, mas não é assim. Se a pessoa, a alma encarnada, tem um karma e chega a hora de ficar doente para esgotar o karma, se ela tiver uma consciência mais alargada, mais aberta, e ela entender que aquele mal que ela está passando, sofrendo, é um resgate de um karma, ela faz a sua autoavaliação, ela compreende e ela entende, e ela aceita e ela agradece a oportunidade, o karma se extingue, porque o karma não precisa de tempo, ele só precisa de entendimento. Nós precisamos apenas entender. A alma não foi feita para sofrer, ela foi feita para aprender. Lembre-se disso. Então ela vem, a dor é apenas um aviso. Tem algo que você não está prestando atenção. As coisas começam a mudar quando nós abrimos a nossa consciência, começamos a compreender a vida. A vida não é um castigo. A vida é um benefício enorme que nos foi concedido pelo Criador, pelas leis divinas.
Estar aqui no mundo de provas e expiações é uma oportunidade fantástica. Porque a alma sabia que teria as dificuldades, mas ela também sabia o quanto ela vai aprender e vai sair deste planeta como mestre ascenso. Quando ascensionar, é o mestre ascensionado. O aluno que deixa tudo para a última hora. Esse também é outra situação, que às vezes é a doença do fim da vida, quando fica velho. É uma opção. O aluno esteve na sala de aula bagunçando, relaxado, não fez os temas de casa, não fez os trabalhos, não fez as pesquisas, não se interessou, não estudou. Aí chega no final do ano, precisa correr atrás do prejuízo. Assim é a alma encarnada que precisa adoecer quando fica velha. É uma oportunidade de ser aprovado. Nesta encarnação atual, as almas que estão passando por dor e sofrimento, elas estão se garantindo na nova terra, a não ser que elas se revoltem e realmente amaldiçoem tudo e todos. Aí é outra opção dela também. Mas se ela aceita, se ela entende que ela está pagando aquilo que ainda resta de dívidas do passado para merecer a nova terra, ela entra num estágio de frequência e já se garante na nova terra. Tem almas que têm tanto karma que nenhuma doença vai eliminar. Então elas não vão ascensionar mais. Já perderam a oportunidade. Por que elas vão ficar doentes? Você vai ter tempo depois lá, centenas ou milhares de encarnações no mundo de provas e expiações? Elas vão ser exiladas da Terra? Vão ter tempo. Então é óbvio que o Criador não vai ser tão cruel de dizer, você paga aqui a doença a vida toda, sofre a vida toda e ainda assim vai ficar com dívida e vai para o exílio e lá vai continuar sofrendo. Não, lá vai ter tempo depois. A providência divina é muito generosa. Então, não temos que ficar dizendo porque Deus castiga, porque Deus é injusto, o plano divino não é justo. Isso não existe. Isso é desculpa para aquele que não fez o dever de casa. E desculpa não vai resolver nada. O que vai resolver são as ações. Então, como vemos aqui, os velhos adoecem mais porque a doença é uma opção do plano de alma para o final da encarnação. Simples. Mas tem algumas coisas também que as pessoas passam, enfrentam de doenças e que não tem nada, nada a ver com o plano de alma. É outro lado da moeda. É uma opção. A dor como opção para esta encarnação atual. Vamos lá, vamos tentar aqui trazer algumas orientações para que vocês entendam como isso também existe. E é bastante. O vitimismo. Tem gente que faz questão de ficar doente para se sentir vítima. Olha, eu conheço gente assim. E eu acho que vocês também conhecem. Tem gente que é tão carente, tem uma carência afetiva tão grande que ela fica doente para receber carinho, para receber cuidado, receber afeto, receber atenção. Mesmo não sendo um vitimista. Então tem o vitimismo, o vitimista, tem aquele que é carente, a carência afetiva, e tem também aquele que fica doente para punir alguém próximo. Olha, tem muitos casos também. O marido abandonou a esposa,
quis viver a vida dele. Tem os filhos lá, a esposa cuida, podem ser grandes já, não importa. Não precisam de cuidados, mas tem a afeição, tem o laço familiar. Então a esposa que foi abandonada, ela fica tão revoltada que ela, mesmo que ela diga que não, mas ela criou uma energia para ficar doente para punir o marido que abandonou. E também acontece ao contrário com homens em relação às suas esposas. É muito comum isso. Como eu sempre digo para vocês, são centenas de mensagens diárias, próximas até de 1000, às vezes, na maioria dos dias. E eu vejo os relatos das pessoas. Eu não estou aqui fazendo uma suposição. Eu estou aqui falando algo que vocês me contam. Que vocês enviam mensagens, que vocês trazem essas informações. Este é o apanhado, de um modo geral, de como as coisas estão andando. E é por isso que às vezes a gente se importa em trazer assuntos que atendam às necessidades, os anseios da maioria ou de uma grande parte dos que me acompanham aqui. Tentar trazer algumas orientações, algum conselho, alguma consolação também, porque tudo hoje está bastante tumultuado. É preciso ter um pouco de entendimento da vida para diminuir um pouco esse tumulto todo, esse caos, essa desesperança que parece que toma conta das pessoas. Então nós temos o vitimismo, que é característica de certas pessoas que às vezes ficam doentes para se sentir vítimas. Aquela que tem a carência afetiva, que fica doente para chamar a atenção e ganhar um carinho. E também aquela que tem o interesse da punição, punir o outro. E tem gente também que parece que se sente mais importante, se enfrenta a doenças para mostrar para os outros como ele é forte, como ele sofre. Tem pessoas que fazem isso tão claramente, e elas não percebem isso, mas elas fazem. Elas fazem questão de todo mês no médico consultar e pegar receita e comprar remédio, e enche a prateleira da casa de remédio, de medicação, de medicamentos, e deixa bem no lugar visível, onde as visitas possam enxergar. Quando chegam na sua casa, elas vejam quanto. E se elas não veem ou não comentam, ela faz questão de mostrar, olha aqui, quanto remédio eu estou tomando. Parece que é uma competição, ver quem precisa mais medicamentos do que os outros. E tem gente que, de fato, tem uma fascinação por medicação. Hipocondria, né? A pessoa tem um desejo insaciável por medicamentos. E daí é um passo para ficar doente de fato, porque faz tanta questão. Só que nesses casos aqui, narrados no final, então, não são karmas. São satisfação plena do ego, principalmente, ou de alguma carência, algum defeito de personalidade, mas é coisa desta vida. Então é uma opção. A alma encarnada optou por passar por isso porque ela gosta disso. Assim como tem almas encarnadas que se comprazem na jogatina, no vício,
enfim, em tantas coisas que não são éticas. É uma opção. Pode ser uma tendência, sim, uma tendência que já vem de vidas passadas e agora vem para corrigir, então é uma oportunidade. Mas mesmo assim sempre é uma escolha, porque a dor, a doença agora, pode ser uma escolha da alma encarnada sem a necessidade de ficar doente. Olha aonde nós chegamos. É preciso discernimento, é preciso ter um pouco de consciência mais aberta para olhar quanta coisa nós aprendemos também erradamente e agora dá para corrigir ainda. Afinal, quem que não quer melhorar? Quem que não quer se sentir bem? Quem que não quer se sentir mais confortável? Mas vamos buscar isso então. Não ir na contramão das coisas e sofrer. Porque a dor, como karma, se não fizermos nada, ela vai vir, tudo bem. Mas daí pelo menos vai libertar a alma. Mas para que nós vamos criar coisas desnecessárias? Tem tanta opção de assuntos aqui neste tema de hoje, que se a gente fosse conversar, talvez ficaríamos horas, mas temos que pôr um limite de tempo para não cansar aqueles que acompanham aqui os vídeos. Então eu diria que para hoje está de bom tamanho. Espero que, de fato, tenha ajudado em alguma dúvida, alguma orientação que porventura alguém tenha. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.